Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que, geralmente, em algum momento de entretenimento, né, em um aniversário, ou então quando você está vendo uma programação na televisão, você está vendo um filme, pegou um cinema, foi para uma pizza, né? Saiu com os amigos, muitas das vezes o horário passa e você até não se dá conta, né? Então, hoje nós estamos na presença do Senhor, então que sejamos um pouco compassivos com o tempo que depositamos para a sua adoração. É interessante que muitas igrejas não têm ar-condicionado, não tem microfone, guitarra, o que é isso, né? Mas a presença do Senhor está naquele lugar. Aqui nós temos poltrona, nós temos, né, teclado, nós temos pessoas que entendem de música, temos data show, mas o que abrilhanta tudo isso daqui é a presença do Senhor. É a sua presença aqui neste lugar. O salmista, no Salmo de número 16, no verso 11, ele diz que na tua presença há fartura de alegria. E se nós estamos alegres, quantas pessoas estão alegres aqui essa noite? Aleluia. É porque a presença do Senhor está aqui. Louvado seja Deus. Eu quero ler uma pequena passagem, abra sua Bíblia. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 27. Diz assim o texto: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu vou ler mais uma vez o texto. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Você pode tomar o seu assento, fechar a sua Bíblia. A mensagem que eu tenho para trazer para você essa noite não é uma mensagem que tem a ver com o texto em si, mas é uma mensagem temática, é apenas um texto como referência. A mensagem que eu quero trazer hoje para você é muitas das vezes uma mensagem que as pessoas hoje já não têm muito interesse em pregar. Muitos pregadores, acredito até por displicência, não coloca mais no seu livro, no seu guia de esboço, a sua pregação, porque muitas das vezes não é uma mensagem entusiasmática, não é uma mensagem que leva a pessoa a uma euforia, mas a mensagem que eu quero trazer hoje para você, eu tenho certeza que vai contribuir na sua reflexão, na sua vida, de como estar a sua vida perante o Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você sobre a vinda de Jesus. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, outro tema receberia um glória a Deus, um aleluia, como receptividade, mas eu estou bem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda de Jesus, aleluia, é um tema que muitas das vezes nós estamos nos esquecendo. É um tema que, na verdade, deveria ser, aleluia, aquilo que todos os dias nós deveríamos nos preparar e nos lembrar. A vinda de Jesus, já foi falado aqui sobre esperança, devia ser, na verdade, a nossa maior esperança. Tem gente que tem esperança de ganhar na Mega Sena, né? Tem gente que tem esperança de ter 4 carros, tem gente que tem esperança de ter um triplex, né? Tem gente que tem esperança de tanta coisa, né? Tem gente que tem esperança de namorar, né? Mas a maior esperança do crente tem que ser a vinda de Jesus. Louvado seja Deus. E a vinda de Jesus, ela fala muito aos nossos corações e ela fala sobre várias coisas. E, na verdade, de todas as coisas,
do que a vinda de Jesus ela fala para cada um de nós, eu quero trazer 4 coisas sobre a vinda de Jesus que ela fala a cada um de nós. A vinda de Jesus, em primeiro lugar, ela fala sobre arrependimento. Louvado seja Deus. A vinda de Jesus, ela fala sobre arrependimento. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 1, João Batista, diz a Bíblia, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. O verso 2 diz, e dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz, e daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vinda de Jesus, ela fala sobre arrependimento. Quantas vezes você não ouviu falar sobre a vinda de Jesus e você parou para pensar em todas as suas atitudes, em todas as suas obras, e nessa rápida análise que você faz da sua vida, de quantas coisas você não se arrepende, de quantas coisas você não diz, se eu pudesse voltar atrás e fazer de novo, que eu faria totalmente diferente. Quantas vezes você olha para as suas atitudes e pensa, como eu pude fazer isso? Como eu pude proceder dessa forma? Como eu pude viver dessa maneira? E você diz, se eu pudesse voltar atrás. A vinda de Jesus, ela fala sobre arrependimento. Arrependimento fala sobre mudança de comportamento. Só existe arrependimento, a Bíblia, ela nos adverte a nos arrepender. Do que é que eu e você estamos precisando nos arrepender? Eu quero que você essa noite pare, não precisa dar glória a Deus, não precisa dar aleluia, não precisa sapatear, dar com a testa na parede, não precisa. Só precisa refletir. O que é que você está precisando se arrepender essa noite? Arrependimento gera mudança de atitude. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós nos arrependemos. Mas quais as atitudes que mudaram? Quais atitudes que permaneceram? A vinda de Jesus, ela fala sobre arrependimento. A vinda de Jesus, em segundo lugar, ela fala sobre juízo. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda de Jesus, ela fala sobre juízo. Quantas vezes na Bíblia existem várias passagens, em várias passagens, a expressão ai. Ai de vós, escribas cegos, ai de vós, condutores cegos, ai de vós, cidades impenitentes. Existe essa expressão na Bíblia, ai. Não é porque está doendo alguma coisa? Não, não é nada disso. A expressão ai, ela quer dizer sobre juízo. Quando Jesus fala, ai de vós, cidades impenitentes, ele diz, haverá menor rigor para vós, menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós. Quando a Bíblia fala sobre ai, ela fala sobre juízo. E a vinda de Jesus, ela fala sobre juízo. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, diz, não vos enganes, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. A justiça do homem, cabe muito bem a expressão que tarda, mas não falha. Mas a justiça de Deus, ela não tarda e ela nem falha. Ela é no momento certo. Ela acontece, ela vem. E ela é justa. Existe na atualidade, e você deve estar acompanhando aí, um escândalo de corrupção onde muitas pessoas, muitos políticos, muitos representantes do povo estão recebendo um julgamento.
E esse escândalo de corrupção, ele vem, há muito tempo. E só agora que foi julgado, só agora que as pessoas foram pessoas responsabilizadas. Agora, para Deus, meu amigo, você pode fazer, você pode agir, você pode plantar. Mas a recompensa, a retribuição, o juízo, ele vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda de Jesus, ela fala sobre juízo. A terceira coisa sobre a qual a vinda de Jesus, ela fala, e ela vem à nossa mente, é sobre salvação. Agora o negócio muda, né? Salvação. E a verdade, agora o negócio muda, mas é para um rigor ainda maior. O que eu vou falar aqui para você é algo muito chocante, é algo muito duro de se ouvir. E a palavra que eu estou trazendo para você, como eu já havia falado, não é uma palavra muito entusiasmática. Mas Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Talvez essa palavra não esteja produzindo alguma coisa em você a não ser temor. Mas o temor, aleluia, do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O que eu vou falar para você aqui é o seguinte: a salvação, ela é para um número reduzido de pessoas. A salvação, ela é para um número reduzido de pessoas. E eu vou te citar aqui para você uma história, parte da história bíblica, que ilustra muito bem isso daí. Saíram mais ou menos 600 mil homens da terra do Egito. 600 mil homens, porque naquele tempo não era contado mulher nem criança. Então dobra esse número, mais ou menos mais de 1 milhão de pessoas. 600 mil homens saíram do Egito. A Bíblia fala que só entraram na terra de Canaã 2 pessoas. Das que saíram do Egito até a terra de Canaã, 2 pessoas foram que chegaram: Josué e Calebe. No livro do Êxodo, no capítulo 32, no versículo 11 e 12, diz: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, e o Quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em servir ao Senhor. De mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito, só 2 chegaram à terra prometida. Só 2 receberam a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu aprendo uma coisa, que salvação não é para todo mundo. Salvação, o texto já diz, é para quem persevera. Salvação é para quem persevera em servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia meu pensamento é em Cristo, outro dia meu pensamento é no mundo. Um dia meu pensamento é na Bíblia, outro dia é em dizeres mundano. Um dia minha boca fala bênção, outro dia minha boca ela fala maldição. Um dia, aleluia, eu abençoo, outro dia eu amaldiçoo. Salvação é para quem persevera. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você está caminhando perseverante? Será que você está oscilante? Será que você está displicente? Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que eu entendo é que salvação é para quem tem fidelidade. A característica daqueles que serão salvos são aqueles que são fiéis. Como está
aleluia, o seu relacionamento com o Senhor? Será que é um relacionamento que está sendo moldado, bordado com fidelidade? No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação é para um número reduzido de pessoas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, no versículo 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Em outras palavras, eu vou traduzir aqui para você: muitos procurarão se salvar, mas não conseguirão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil ouvir essas palavras. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Observe que Jesus ali diz: existe uma porta estreita. Jesus aí não fala isso. Jesus aí não diz: procurai uma porta estreita. Não. Jesus aí diz: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. E quem é a porta é Jesus. Jesus, ele é a porta. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 9, diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará repouso. Quais são os caminhos? Quais são as portas que você tem tomado? Eu não sei quais são. A única coisa que eu sei é que elas não dão salvação. A vinda de Jesus, ela fala sobre, em quarto lugar, eternidade. E aqui mais um assunto seríssimo: eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela diz, no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Observe que aqui Daniel, ele fala, ou melhor, a revelação que é dada a Daniel, ela diz, ela caracteriza os dois extremos com eternidade. Eu não vou perguntar para você se você já se perguntou, mas eu vou perguntar para você: você já se respondeu? Onde você vai passar a sua eternidade? Louvado seja o nome do Senhor. Eternidade é um assunto muito sério. E tem gente que ainda não se preocupou aonde a sua alma passará a eternidade. A eternidade termina em 2200, irmão. Em 2300, em 2400, em 3900. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele pergunta para você essa noite: aonde você quer passar a eternidade? Louvado seja o nome do Senhor. Existe um evento que vai marcar para sempre a humanidade, a história da humanidade. O que vai marcar a história do Brasil não é a liberação do porte de arma. O que vai mudar a história dos Estados Unidos não é a construção do muro entre a fronteira entre os Estados Unidos e México. O que vai marcar a história do Japão não é a ida de um ônibus espacial até a Lua. O que vai marcar a história da humanidade vai ser o arrebatamento da igreja. Vai ser a vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus ele não está preocupado, aleluia, com a sua conta bancária. Deus ele não está preocupado, aleluia, com o seu cabelo, com o seu olho, se você fala bonito ou fala feio, se você tem uma posição social. Deus não está preocupado se a sua casa, aleluia, ela é piso de madeira ou se é de granito, se você, aleluia, nasceu em tapete de ouro. Não é isso que vai levar você à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem dizendo, aleluia, a vinda de Jesus, ela fala sobre arrependimento, fala sobre salvação, ela fala sobre eternidade, ela fala sobre juízo. Do que você precisa se arrepender? Do que você precisa consertar na sua vida para que você não caia em juízo? Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento é necessário para todos, cada um de nós. Aleluia. Não é o que você faz. Não é o que você faz. Louvado seja o nome do Senhor. É só o seu arrependimento que faz Jesus olhar para o lado e falar para você: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Jesus está voltando. Coletivamente, individualmente, Jesus está voltando. Jesus vem arrebatar a sua igreja. Jesus vem buscar os escolhidos. Deus não lhe chamou para você ser influenciado, Ele chamou para você influenciar, para você ser sal na terra, para você ser luz no mundo. Qual é a forma que você tem vivido? Qual é o cristianismo que você tem vivido? Só existe um cristianismo genuíno que irá, aleluia, caracterizar a sua igreja como eleita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele está despertando a sua igreja. Deus ele está falando com a sua igreja. Entenda uma coisa, que Deus ele nunca fala, eu já li a Bíblia algumas vezes, Ele nunca faz alguma coisa sem antes falar. Ele primeiro fala e depois Ele faz. Ele primeiro avisa e depois Ele faz. Ele primeiro adverte e depois Ele faz. Ele primeiro aconselha e depois Ele realiza. Jesus hoje está aconselhando a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você neste momento. Deus ele tem me despertado e eu prometi ao Senhor que na próxima vez que eu tiver essa oportunidade, eu entregaria essa mensagem. E quando eu tive a oportunidade, eu me perguntei, o que é que eu vou falar? E Deus aí falou comigo, como assim, o que é que você vai falar? Você já sabe o que é que você vai falar. E Deus ele fala, eu tenho absoluta certeza daquilo que a sua igreja precisa ouvir. Deus ele dá o alimento daquilo que a sua igreja precisa se alimentar. Feche o seu olho essa noite. Senhor meu Deus e Pai, Deus grande e poderoso. Oh, aleluia. Nós ouvimos a tua palavra, tu falaste conosco. Aleluia, meu Deus. Meu Pai, adorna a tua igreja. Prepara a tua igreja. A igreja é tua. O povo é teu, aleluia. Louvado seja o teu nome. Senhor, desperta a tua igreja. Que a tua palavra venha ser o nosso guia. Que o nosso pensamento, aleluia, venha estar no céu. A nossa pátria é o céu, aleluia. Que a nossa prioridade venha a ser os céus, aleluia. Senhor, tu sabes os nossos caminhos, tu sabes as nossas veredas,
Tu tens visto as nossas aflições. O anjo diz à igreja, aleluia, lembra-te de onde tu caístes, pratica as primeiras obras, arrepende-te, senão vireis sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que há de vir. Senhor, aleluia, tem misericórdia do teu povo, desperta a tua igreja. Louvado seja o teu nome. A igreja é tua, aleluia. A igreja é tua, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para o grande casamento. Prepara-nos, ó Deus, aleluia. Para assim como o trigo é ceifado, é colhido, aleluia. Louvado seja o teu nome. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Eis aqui a tua mensagem. Abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja e a tua obra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.